Dados do censo de 2010 do IBGE mostram que o meu estado de Roraima figura no 5º lugar no ranking do trabalho infantil em nosso país. A preocupante posição de Roraima chamou a atenção do Ministério do Trabalho e Emprego, que elegeu nossa capital Boa Vista como sede para a abertura dos trabalhos da Caravana Norte contra o trabalho infantil, previsto para se realizar em maio próximo. Esta caravana, senhor presidente, fará audiências nos municípios de Alto Alegre, Bonfim, Normandia, Pacaraima, Rorainópolis e Uiramutã, que apresentam altos índices de trabalho infantil. Quando da realização da Caravana Norte contra o trabalho infantil, o governo federal deverá firmar um termo de compromisso com as prefeituras, colocando metas e prazos para o combate ao trabalho infantil. Esta situação é motivo de preocupação para escolas do meu estado, que já começam a se movimentar em torno da preparação da Caravana Norte. A coordenação do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil já se reuniu com a equipe gestora da Escola Municipal Martinha Turi, com o objetivo de sensibilizar toda a comunidade para participar da Caravana Norte. Durante o encontro, o Fórum expôs suas responsabilidades e das instituições de ensino frente à problemática do trabalho infantil em Roraima. Como todos nós sabemos, o trabalho infantil é um problema social, econômico, mundial. O relatório global Organização Internacional do Trabalho, OIT, 2008, revela que em todo o mundo existem 215 milhões de crianças e adolescentes com idades entre os 5 e os 17 anos no trabalho infantil. Deste total, 115 milhões estariam submetidas às piores formas de trabalho já repassadas às crianças em todo o planeta. De acordo com o relatório, na distribuição por ramo de atividade econômica, a maioria dos trabalhadores infantis, ou seja, 60%, estariam na área da agricultura, 25,6% na área de serviços, 7,5% em atividades não definidas e 7% na indústria, trabalhando em atividades insalubres, perigosas e de extrema insegurança. No Brasil, de acordo com a PNAD 2011, o número de crianças com idades entre os 5 e os 17 anos, que naquela época estavam ocupadas, era superior a 3,5 milhões de crianças. Mas este número já foi bem maior. Em 92, por exemplo, o Brasil ostentava o vergonhoso número de 8.423.448 crianças trabalhando, quando deveriam estar na escola ou brincando em casa com os seus familiares. De modo que o Brasil, que desde os anos 90 vem alcançando muito neste quesito, conseguiu nestes 19 anos reduzir em 56% o total de crianças que estavam no trabalho infantil. Somente nos anos de 2009 e 2010, o país tirou 597 mil crianças que estavam a exercitar trabalhos exclusivos para os adultos. Isso se deu porque, em 2008, um decreto presidencial, assinado pelo então presidente Lula, tornou mais abrangente o combate ao trabalho infantil no país. Este decreto ampliou as possibilidades de punição contra indivíduos e empresas que usam o trabalho infantil em serviços degradantes, tanto no campo quanto na cidade. Este decreto também definiu, em nível federal, a chamada lista TIP, a lista das piores formas de trabalho infantil, cujas bases foram lançadas em 99 pela Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Esta lista, que desmistifica sensos comuns e comprova a periculosidade das atividades elencadas, mostra os perigos aos quais as crianças estavam sempre expostas. Só para termos uma ideia, as crianças ocupadas no trabalho infantil estão expostas a poeiras orgânicas e seus contaminantes, radiação solar, calor, umidade, chuva, frio e acidentes com instrumentos pérfuro-cortantes,
a esforços físicos e a posturas viciosas. São nada menos que 89 atividades constantes na lista TIP, que, como podemos constatar, são exercidas sem a devida proteção, segurança e respeito aos direitos humanos. Ao contrário, são atividades que trazem sérias consequências para a saúde das crianças e adolescentes que desempenham estas funções em tão tenra idade. Além de ser ilegal e trazer consequências à saúde das crianças, o trabalho infantil também arranca dessas crianças o direito a um futuro com educação, conhecimento e oportunidades. Para combater o trabalho infantil, o Brasil adotou, nos governos do ex-presidente Lula e da presidenta Dilma, uma política ativa de Estado, e os resultados das políticas sociais adotadas são visíveis. Entre estas políticas estão a redução da pobreza, o aumento do salário mínimo, a geração de emprego, a expansão da proteção social, a educação com extensão da escolaridade obrigatória e da escola de tempo integral. Apesar de tantos esforços, este problema ainda está longe de ser superado. Dados do Censo Demográfico de 2010 mostram que 131 mil famílias brasileiras têm crianças e adolescentes com idades entre 10 e 14 anos que são responsáveis pelo sustento da família. Este censo mostra também que nosso país tem 661 mil adolescentes e jovens com idades entre 15 e 19 anos que são responsáveis pelas suas famílias. De acordo com a PNAD, entre 2009 e 2011, o número de crianças e adolescentes com idade entre os 5 e os 17 anos que trabalhavam caiu 14% no Brasil. Segundo o IBGE, o percentual de ocupação nesta faixa etária passou de 9,8% em 2009 para 8,6% em 2011. Percebe-se aí uma leve redução. A situação ainda requer atenção especial na região norte, única região do país que apresentou aumento nos índices de trabalho infantil, passando de 10,1% em 2009 para 10,8% no ano de 2011. A situação mostra-se mais complicada ainda quando ficamos sabendo que o novo perfil do trabalho infantil no país, feito pelo Ministério do Desenvolvimento Social, revela que 40% das famílias com situação de trabalho infantil não são elegíveis para o Bolsa Família, Programa Social de Transferência de Renda do governo brasileiro. O levantamento do MDS mostra também que 80% das crianças ocupadas com o trabalho infantil combinam trabalho com o estudo. São números que nos levam a crer que os desafios ainda se impõem muito nesta questão, principalmente se considerarmos que, além de ser um problema social e econômico, é também uma questão cultural. Teremos este ano no Brasil a realização da 3ª Conferência Global sobre Trabalho Infantil, e são exatamente essas questões que estarão em pauta na discussão sobre a superação do trabalho infantil no mundo. Convocada no ano passado por meio de um decreto presidencial, a 3ª Conferência Global será realizada nos dias 8, 9 e 10 de outubro, aqui em Brasília, e contará com a participação das delegações de 193 países que compõem a ONU. Sob o tema Estratégias para acelerar o ritmo da erradicação das piores formas do trabalho infantil, a 3ª Conferência Global objetiva fazer um balanço dos progressos realizados desde a adoção da Convenção de 182 da OIT, avaliar os obstáculos, propor medidas para acelerar o progresso na eliminação das piores formas de trabalho infantil e propiciar a troca de experiências sobre as estratégias adotadas pelos países participantes para enfrentar o trabalho infantil. Para o Brasil, que figura como referência mundial no combate ao trabalho infantil, o desafio toma proporções bem maiores. Neste sentido, o governo brasileiro deverá recomendar à 3ª Conferência
a municipalização das políticas de combate ao trabalho infantil, escola de tempo integral, papel mais ativo da escola na vida das crianças e a ampliação da aprendizagem de 14 a 18 anos e das formas de trabalho protegido formalizado dos 16 anos aos 18 anos. Para o norte do país, senhor presidente, estas recomendações parecem soar como uma determinação. Dados do IBGE mostram que no período de 2000 a 2010, em toda a região norte, houve o aumento da prática do trabalho infantil. Do ano de 2000, foram registrados 7.059 adolescentes nas faixas etárias de 10 a 17 anos inseridos no mercado de trabalho formal e informal. Já em 2010, esse número passou para 11.238 adolescentes na região que estavam trabalhando, o que representa o aumento de 4.179 adolescentes em serviços diversos. Com relação ao meu estado de Roraima, a posição de 5º lugar no ranking de trabalho infantil no país, além de vergonhosa, é também muito preocupante. Essa posição mostra claramente o quanto estamos longe da educação infantil, da educação básica, da educação fundamental e consequentemente, da educação superior. Neste sentido, senhor presidente, a preocupação do governo federal com a problemática do trabalho infantil em Roraima demonstra o caráter republicano do governo de unir-se a estados da federação em busca de solução de problemas mais prementes em cada um deles. Sem dúvida alguma, são os educadores que vivem cotidianamente com os estudantes, que sabem de seus problemas e convivem com suas demandas, que poderão contribuir diretamente com a luta para o fim do trabalho infantil no nosso país e em nosso estado. De resto, como signatário da Convenção 138, que dispõe sobre a idade mínima para admissão ao trabalho, e da Convenção 182, que trata das piores formas do trabalho infantil, da OIT, o Brasil não tem outro caminho a seguir a não ser o de investir severamente na punição dos envolvidos com o trabalho infantil e na promoção cada vez mais acentuada da educação para todos. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada.